Bora falar aí, cambada. Essa rapidinha da Anime Edu número 74. Ah, essa aí tá logo depois daquela que tinha o Shion de Ares na capa. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre ela. Ela é pequenininha, né? Como no formatinho e tal, informação rápida e compartilhando com vocês muita coisa ali dali em 2006, depois da vinheta. Bora lá. Lembrando, sempre bem-vindos aqui no canal do Sensei Otaku Nerd Forever, pra gente poder estar compartilhando aí nerdices, otaquices e afins de um período antes da internet, assim, né, bem globalizado e acessível, à internet atual, que a gente tem tudo aí de mão beijada, infelizmente, em algumas oportunidades, né, não aproveitando. Nós temos que saber aproveitar também, correto? Animedor aqui trazendo, falando sobre Fullmetal Alchemist, Cyborg 009, mais uma vez, carecano, meu anime de paixão, de coisa de namorado, muito legal, mais Digimon, Angry, novidades de Sakura Card Captor. Então, com já o editorial aí do Júnior Fonseca. Fala galera, mais uma vez estamos juntos na sua publicação preferida sobre animes e mangás. Agradecemos a todos pelas mensagens que chegam diariamente em nossa caixa postal e garantimos que aos poucos todos os pedidos serão atendidos, ok? Então bora lá. Sobre o Planeta Anime, cara, falando do Gatman ganhando um filme em CG. Eu lembro de um filme live action do Gatman que eu achei bem legal mesmo, com um elenco bacana, efeitos visuais fodásticos, mas a dinâmica do filme é um pouco assim mais lenta, principalmente em relação ao personagem aquele, acho que é o Corvo, né, que eu esqueci o nome dele, mas qualquer coisa eu coloco aqui. Essa arte aqui tem muito do Alex Ross, né, gente, Gatman também fez um sucesso ali nos Estados Unidos. Confirmada a continuação de Hades Inferno. Caramba, depois dali da saga Inferno, depois não, assim que a saga Inferno veio, o bicho começou a chover muitas críticas pela dinâmica que a saga de Hades foi tendo, né? Muito ali pra ganhar a atenção dos fãs e tal, porque, pô, dividiu-se ali a saga Hades em 3 partes, né? Foi ali a invasão do santuário, tem a do inferno e ainda me dividiram de Elísios. E Elísios são poucos episódios, mas tem músicas bonitas ali, músicas bem legais. A Megami no Senshi, por exemplo, né? De abertura, nossa, cara, sou fãzaço dela. 2 estreias em agosto aqui da Animax. Na outra edição tava falando de algumas estreias também. Aqui nós estamos falando do Hit Guy J, que substituirá Last Exile. Last Exile é um anime muito bacana também de aviação, tá, gente? Efeitos maravilhosos, uma história bem bacana, tá? E a outra novidade é sobre Mythical Slumdog. Esse eu não vi, tá? Que será no dia 10 de agosto às 3 horas, entrando no lugar do Hack, Legend of Twilight. Aí o Hack eu tenho que ver se é daquela franquia Hack de RPG dos jogos online, que eu sempre falei muito bem dela. E aqui um pouquinho na 4Kids, a nova fase do Yu-Gi-Oh! GX, que passou no Fox Kids e também na Rede Globo, ali com seus 52 episódios. Mais embaixo nós temos uma olhada no estúdio Clamp, né? O Comipress divulgou um link para o YouTube, aí mostrando ali, né, gente, com um vídeo de mais de 5 minutos mostrando o interior do estúdio do Grupo Clamp. Vale a pena conferir, principalmente quem sabe japonês, pois as garotas do Clamp conversam, comentam o seu trabalho, desenho e tudo mais. Aquela visitinha, né, aquela câmera indiscreta lá dentro, pô, bacana demais. Curiosidades sobre o Tada Hikaru. A Hikaru, gente, grande cantora, tá, além ali bem famosa no J-pop, de alguns animes também. Aqui no caso falando dela, que ela era uma viciada sobre o jogo Tetris, e inúmeras vezes ela disse em seu site, né, Free Music, de sua paixão por esse jogo e da sua felicidade de ter comprado um novo Nintendo Tetris DS. Bem, a Nintendo resolveu mostrar um pouco mais das habilidades da Ricky no Tetris e criou um campeonato onde o vencedor, além de ganhar 2 ingressos para o turnê Utada Unit 2006, também poderia passar 30 minutos jogando Tetris com ela. Nossa, isso aí pra quem era fã de carteirinha deve ter sido foda demais. Mitologia de Sansei. Gente, aqui, já nessas partes, fala sobre mais das referências da mitologia grega e demais que fizeram parte ali da estrutura das histórias de Cavaleiros do Zodíaco ali, com toda a inspiração que o Masami Kurumada teve, né, em relação à própria mitologia grega. E aqui eles resolveram fazer um aprofundamento a mais sobre a mitologia em si, falando sobre a representação, como que era na Grécia, na Roma, no Egito, na Babilônia e na Escandinávia, com alguns representantes
que apareceram nas adaptações de Cavaleiros do Zodíaco, e uma delas assim muito assim famosa é justamente aqui, por exemplo, sobre o Sol, ó, Apolo na Grécia, e eu acho que em Roma que era Abel. Zeus, aqui na mitologia grega, sendo o deus dos deuses, e na mitologia romana ali, Júpiter, né? Deuses dos mortos aqui, o Hades, na Grécia, mas Plutão na mitologia de Roma, e por aí vai. Né, cara? Mostrando que alguns tinham as suas correspondências até mesmo no Egito. Por exemplo, o deus Sol era o Ra, o deus dos mortos era o Osíris, né? O deus dos mortos na mitologia babilônica, Lilith, né? No deus dos deuses, o Anu, e aqui na Escandinava, o Odin, né? E Freya, aqui no caso seria Freya, né? Ah, que era ali a deusa da fertilidade, no caso. Não, o Frey tá certo, é o Frey mesmo, que apareceu até em Cavaleiro Zodíaco no especial de Durval. Então, assim, mostrando mais curiosidades em aspecto histórico para o entendimento, tá, da mitologia. Ok? Aqui mais um pouquinho mostrando ao grande Radamantes Divine, que, por exemplo, ele não é ligado diretamente à mitologia grega, sim outra, né? E aqui Fullmetal Alchemist, A Força do Aço, finalmente chegou um dos maiores sucessos dos animes no Japão, na televisão aberta, no horário nobre dos desenhos do Brasil. 6 horas da tarde, aliás, 18 horas, né? Chega com pouquíssimos cortes, ao contrário do retalhamento feito pelos americanos em One Piece. Eu nem gosto de lembrar quando eles fizeram aquele negócio com One Piece, no One Piece Naruto, não? E com uma boa dublagem, sim, a dublagem muito bacana. E, cara, passando na Rede TV. Lembrando que essa aqui é a primeira versão de anime de Fullmetal Alchemist, não é aquela, bem dizer, 100% totalmente ali com o mangá, que é a Brotherhood, com seus 64 episódios. Mas os 52 episódios de Fullmetal Alchemist, dessa versão, juntamente com o filme A Conquista de Shambhala, tem cenas ali muito legais mesmo. Tem alguns acontecimentos que ocorrem ali de forma diferente entre as duas versões, mas valem a conferida nas duas com toda certeza. Outro charme que ambas também têm assim é sobre a sua trilha sonora. Pô, da primeira versão nós tínhamos ali Red Steady Go do Larkin Seal. Nós tínhamos também, acho que eu esqueci o nome de uma, mas era do Rewrite do Asian Kung Fu Generation, que também foi uma das aberturas muito bacanas de Fullmetal Alchemist. Nós temos a da Yui, já em Brotherhood, Again, fodástica também, dentre outras, acho que é I Trust You, e outras do próprio Brotherhood. Muito legal mesmo, vale muito a pena. Na primeira versão, você fica pensando assim, com o final poderia ter terminado ali mesmo, daquele jeitinho, mas vem o filme e dá uma completada que pra mim eu achei muito legal, tá? E aqui mostrando um pouco da ficha de dublagens. O Marcelo Campos dublou Edward Eric. Marcelo Campos atualmente ele dubla o Kamen Rider Z. Mas Marcelo Campos muito conhecido também como ter dublado Shurato, ter dublado Mude Ares, ter dublado também o Yugi de Yu-Gi-Oh! Então uma galerinha muito bacana aqui participando, viu? Aqui o Ed com o Mustang, a galera aqui ó, do Mustang, o pessoal do Exército, né? Cara, Homúnculos, falando aqui um pouquinho sobre Homúnculos. A primeira versão, por exemplo, tem o homúnculo da mãe deles e a luta, cara, e o desfecho do Ed com ela é algo assim bem dramático. Eu pelo menos achei. É só você pensar, bicho, assim, o Ed transformando a água em etanol. Cara, quem assistiu, lembra. Em Busca da Verdade em Cyborg 009, criação ali do Shotaro Shinomori, né, desde ali final da década de 60, 70, mas vindo aí com uma outra roupagem, passou no Cartoon Network, e aqui mostrando um pouco mais sobre os personagens. Dos bastidores da história, né, aqui ó, os 9 ciborgues ao lado do Dr. Gilmore enfrentam diversos irmãos robóticos, cujo passado geralmente é semelhante aos seus. É legal mostrando isso aqui, porque essa fórmula ela funcionou muito realmente também em Kamen Rider. E, cara, fez um bom sucesso bacana lá. Aqui mostrando um pouquinho sobre a dublagem, nós temos o Cristiano Torreão, que acho que ele dublou o Riei, né? Dubla o Joe Ishimura, um dos grandes protagonistas da série. Tem o Guilherme Briggs aqui também, o grande Guilherme Briggs e querido, né? Tipo assim, um anime, além dele ter totalmente a sua qualidade, assim, muito bem recebida, a dublagem, cara, ela tratou também com um carinho, né? Mostrando ali a qualidade dele pra TV a cabo. Eu curti muito, viu, gente? Vale a pena, tem muita dose de drama, tem aventura, comédia e ação, não, sem parar.
Aí aqui mostrando eles, ó, o Joy, o Piuma, Great Britain, a Françoise Arnoux, o Ivan o Sky é um dos mais curiosos, porque é um bebê, gente, tá? Mas ele tem uma capacidade enorme sensorial para além de qualquer humano. E aqui mostrando as capacidades como telecinésia, telepatia e percepção extrasensorial são poderosas. Sendo um bebê, normalmente carregado aqui, ó, pela Françoise. Aqui sobre um manhwa. Um manhwa seria o quadrinho coreano, mangá japonês, o quadrinho brasileiro, ou gibi, ou comics, lá em inglês, né, cara, falando aqui sobre uma temática do judô, tá? Poucos volumes, mas com uma história muito legal. Fiquei muito interessado em procurar esse manhwa aqui para dar uma fragada, viu, cara? Porque eu gosto de histórias assim de artes marciais e deve ser bem legal. Dei uma lida sobre, né, cara, mas eu nunca peguei para assistir. Aqui o Quem é Quem de Digimon Adventure, ali a primeira, né, cara, de grande sucesso, mostrando a Yutai, o Matt, irmão mais velho do TK, eram bem rivais, assim, mas grandes amigos, com também os grandes Digimons deles ali, legal demais, cara. Tá doido, o Air Garurumon, o War Greymon, a Sora, a Mimi, o grande inteligente Easy Izumi, o mais velho da turma, o Joy, que nos outros Digimon Tree, o Joey mais velho ali, cara, estudando pra faculdade e tal, bicho, mas participando ali veemente das aventuras com a galera. Aqui o TK e a Kari, pequenos ainda, né, na primeira fase, mas depois tem uma grande importância deles também, não apenas na primeira fase, na segunda ali do Digimon também, bem legal. Karekano, depois de muito tempo de especulações e pedidos dos fãs, o mangá de Karekano finalmente chega ao Brasil. Um lançamento da editora Panini Comics e mais um shoujo, mangá para garotas de qualidade em terreno nacional. História muito boa. Eu nunca comprei, mas cheguei a ler o mangá, assisti o anime. Eu ainda assim, eu gosto muito dele, mas em questão de mangá, pra mim, Videogame é insuperável, sabe? Mas aí mostrando aqui um pouco mais sobre a versão animada deles, contando sobre as aventuras. E aqui, que bacana, eu falei pra vocês já num vídeo que tínhamos ali a abertura e encerramento. A abertura tem Shino Yobikiri, cantada, né, cara? E também o encerramento Yume no Nakae, que aqui tem a letra de Yume no Nakae com a sua tradução. E era legal porque tinha uma voz feminina e uma voz masculina fazendo um dueto ali. Eu já cantei essa música na banda, né, cara, que eu tinha e tal, e era bem assim, ó. Sagashimono wa nau desu ka? Mitsukeru koimono desu ka? Kaban no naka mo, tsukue no naka mo, sagashita keredo mitsukarenai noni. Cara, muito bacana. Significa que o que você procura, algo difícil de encontrar, dentro da mala, dentro da escrivaninha, mesmo procurando, você não acha. E por aí vai, né, cara? Daquelas traduções também da letra que algumas são viajadas. Mas a melodia é muito bacaninha, a guitarrinha bem legal ali também. Quando a gente cantava essa música, o pessoal que era fã de Carecano ia à loucura. E a gente cantar o que a gente gosta era mais doido ainda, cara. Muito bacana, gente. Recomendo sempre Carecano. Tá? Sakura Card Captor, o primeiro filme da série. O primeiro filme, gente, é aquele que a Sakura, ela vai parar. Ela começa a ter um sonho, né? Com água e tudo mais. E ela vai parar lá na China. E quem que é da China, pessoal? Exatamente. Tem a Mei Lin e o Li Shouran. Que lá, para completar a aventura, não vai só a Sakura, vai a Sakura, Tomoyo, o Toyo e o Kito, logicamente que o Quero vai também, né? Lá eles conhecem a mãe do Choranjo, sabe? E uma outra figura muito chave para a aventura que ocorre lá. Muito legal, não faltando as filmagens da Tomoyo, confrontos de magia muito legais. Você conhecer um pouco sobre a família do Choran também é muito fundamental para você compreender a história, então vale muito a graça, viu, gente? Aqui do anime é top. Edward Eric em primeiro lugar, Inuyasha mantendo ali. Luffy foi para terceiro, Goku ali e o Sasuke também se mantendo. Ainda continuando Kenshin, Kurosaki Tigo, Vegeta, Kakashi e o Yugi. E no top séries, Cavaleiro Zodíaco ainda encabeçando, galera. Olha pra você ver. Trazendo Naruto, Fullmetal, Dragon Ball Z e Yu-Gi-Oh! Muito bacana. Aqui mais um pouquinho sobre o Correio Anime Do, tá? Mostrando ali correspondências mais por e-mail da galera, tá? Fazendo pedidos formais, quem venceria numa brincadeira aqui entre Inuyasha lutasse contra o Saiyajin, quem venceria. Eu acho até sacanagem Inuyasha lutar contra um Saiyajin, mas mural do leitor,
né, o espaço reservado para quem quiser trocar correspondência e tudo mais, bem legal também. Aí aqui, ó, umas artes do leitor, que aí eu acho legal pra caramba. Da Camila, de São Paulo, Daiane, de Goiás, por e-mail tem aqui do Valdemar. Temos também aqui do Júnior Pereira, de 18 anos, Central de Minas, Minas Gerais. Central de Minas, onde é que é isso? Central de Minas, agora eu fiquei até curioso com esse nome da cidade aqui. Mas ficou muito bacana a ilustração. E aqui alguns fanzines, tá? Feito aí também pela arte dos leitores. Mas a seção de anime e mangá ali no mercado brasileiro, cara, e ou seja, tava recheado, bicho, pra uma época que não tínhamos tantas opções assim. Pô, fomos muito bem servidos, continuamos sendo muito bem servidos, para falar a verdade, apesar dos preços estarem bem mais salgados que naquela época, que isso. E aqui, tampando mais uma vez que tem quiz mais um aqui, quantas fases possuem Digimon? Em quais emissoras são exibidas a série Fullmetal Alchemist? O Edward Eric odeia quando o chamam de... Antes dessa versão mais atual, Cyborg 009 já teve uma série exibida no Brasil em qual emissora? Como podemos chamar os quadrinhos coreanos? E as respostas estão bem aqui, então depois vocês vão e congelam, tá? E vira aí, ou então conseguem ver aqui de cabeça para baixo, mas bom para enriquecer aí, ó, seu conhecimento do entretenimento oriental, beleza? Fechando aqui nessa rapidinha da Animedor, chegando quase ao final, gente. Já vou dando um spoiler também, faltam duas só para eu mostrar para vocês da Animedor que eu tenho, mas eu tenho uma surpresa também, mas essa aí eu vou falar bem depois, tá? Obrigado por me acompanhando aí até o momento, gente, nessa viagem bacana aí, cheia de nostalgia, e trocar essa ideia com vocês aí, escutando o tostão da minha voz, tá bom? Não levem então a sério, tá? Mas enfim, obrigado mais uma vez, aguardem o próximo vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, e vamos a 2000 ou mais, né? O que a gente puder fazer aí. Valeu, até a próxima, gente. Um grande abraço.